Esta é na realidade a primeira imagem de crossover que nós temos, que é, temos um estúdio onde agora já não são dois cães, são três e um leão. E portanto isso abre logo a premissa de que tentamos manter um espaço que está dentro de um colete de forças e portanto parte daí. Mas agora vou passar para a minha apresentação. Vai, isso. Nós nascemos há 7 anos atrás e parece mais fácil que o que é, na realidade, como devem imaginar, ter um estúdio de design que está, na realidade, no Porto, não é assim tão fácil de acontecer eu acho que a premissa mais importante neste momento é como é que nós conseguimos dar corpo a um projeto de uma forma que seja consistente. Essa tem sido a maior dificuldade que nós temos tido ao longo destes 7 anos. Dificuldade, quer dizer, é na realidade um percurso, é um caminho que é natural e, portanto, não é uma coisa que é imposta, assim, vamos ser mais consistentes este ano, ninguém vai dizer isso. Mas tem a ver com a natureza com que nós também tentamos abordar cada projeto. Isso faz com que, na realidade, nós não nos consideremos só designers. E isso parte também da nossa própria instrução, do nosso percurso académico. 2 de nós, eu e Pedro Serrão, tiramos o curso na Escola das Artes da Universidade Católica. O Pedro Mesquita tirou um curso que nasceu na Fernando Pessoa, mas que na realidade também lhe abriu portas para crescer do ponto de vista de design. Mas mesmo nós, na faculdade, na Escola das Artes da Universidade Católica, tivemos contacto com muitas coisas além do design. E, portanto, isso fez com que também do ponto de vista académico, ou do ponto de vista de crescimento experiencial, tivéssemos a oportunidade de trabalhar com representação, com escrita criativa, com 2D, desenho 2D, 3D, com filosofia, com bases conceptuais, e é algo que naquela altura nós não tínhamos essa percepção que seria importante, e hoje em dia temos essa percepção de que na realidade design não é só ter cursos sobre tipografia ou sobre como é que fazemos espaçamento entre tipos e como é que fazemos uma composição num A4, num A3, num A2. E, portanto, para nós o design é muito mais que isso. Portanto, nós não somos só designers. E isso faz com que também que o nosso estúdio não seja só design. E portanto, nós não consideramos que a Pacífica seja um estúdio de design, mas sim um estúdio que pretende crescer do ponto de vista da ideia. Ou melhor, fazer crescer a ideia e crescer com as ideias. E, portanto, nós gostamos de estar mais do lado da ideia do que do lado, muitas vezes, do tag ou da catalogação que se faz, do que o estúdio faz do ponto de vista de serviços ou disciplinas. Nós gostamos, no fundo, que a ideia molde a abordagem criativa que vamos fazer, e isso faz com que também não sejamos um ateliê de design ou um estúdio de design puro no que diz respeito à abordagem clássica de que é uma abordagem ao projeto. E de forma que, ao sermos assim, faz com que também os projetos, ou a nossa intervenção nos projetos, seja muitas vezes de consultoria, de parceria e muitas vezes até de desenvolvimento de produto. E isso faz com que também nos sintamos muito mais valiosos naquilo que é o input que nós podemos dar a cada projeto e também crescemos com o próprio projeto. Portanto, cada experiência que nós temos não é unicamente pontual, não é de uma intervenção de estética ou uma intervenção visual, mas é uma intervenção que procura estar mais presente daquilo que é as preocupações de quem tem a ideia ou de quem nos procura para gerir uma ideia. Porque nós também defendemos e temos a percepção de que quem nos procura vive a mesma angústia que nós temos em relação ao projeto. Eu acho que é difícil para alguém que tem uma ideia, que tem a preocupação e tem um investimento face a qualquer projeto, delegar em alguém e esperar que esse alguém tenha a mesma visão, partilhe da mesma visão e concretize aquilo que nós esperamos que seja concretizado. Portanto, nós sentimos que existe uma responsabilização em quem faz o projeto.
e portanto nós sentimos também responsáveis e sentimos que o design é a forma com que nós trabalhamos, o design thinking, o design way of doing, mas as coisas nascem sobretudo a partir de uma preocupação, a partir de um pressuposto, a partir de um briefing, a partir de algo. E portanto nós no fundo vamos um bocadinho com esse flow e deixamos um bocadinho ir e confiamos que o nosso contributo não seja uma imposição, mas seja alguma coisa que vem desse caudal criativo e procuramos esse caudal criativo. E portanto, nesse caudal criativo, essa abordagem faz com que o processo que nós adotamos não seja linear. Nós não temos sequer um método standardizado ou um template criativo ou uma forma sequencial de agir e portanto faz com que também exista um caos, é verdade, mas é um caos criativo e que faz com que muitas vezes também exista este lado mais instintivo na percepção de onde é que nós podemos abordar o projeto, não é? Às vezes aquela frase, ou quando nós não sabemos por onde começar, começamos por qualquer lado. Aqui nós começamos muitas vezes por aquilo que nós sentimos que é o nosso contributo ou a maior deficiência, portanto aí tem a ver com uma questão de know-how. E esse processo não linear também tem um bocadinho a ver com isso. Nós impomos ou tentamos que exista um modelo de visão, uma visão conjunta, mas não uma imposição de um know-how ou um modelo de know-how. Nós percebemos que essa questão de know-how é uma questão que nós aprendemos com quem nos pede, aprendemos com quem trabalha connosco e aprendemos com o próprio projeto. Portanto, não existe essa forma sequencial, porque essa forma sequencial é uma forma impositiva face àquilo que é, muitas vezes, até o resultado que se espera que se tenha em relação ao processo. E, portanto, como nós também acreditamos um bocadinho como a Mário Mertz que as ideias são curvas, nós também percebemos que esta forma sequencial é também uma forma de não permitir que as ideias deem voltas, ou que girem sobre si mesmas, ou que criem aqui alguns tipos de geometria que não seja facetada, mas que seja orgânica e que faça parte até da própria espiral que muitas vezes se cria à volta das ideias. E, portanto, acreditamos que nessa lógica, muitas vezes a distância entre o ponto A e o ponto B não é feita por uma reta, ou a forma mais eficaz não é uma reta, mas muitas vezes existe outro tipo de perspectivas que nós conseguimos pensar nelas e muitas vezes, até às vezes, chegar por outros pontos até ao ponto B. Portanto, havia esta questão do processo que não é linear. E outra tem a ver um bocadinho com esta ideia também da curva, na percepção de que é a ideia como, no fundo, aquilo que gera os meios, não é? A ideia gera meios, e em vez de ser os meios que geram ideias, não é? E daí nós também temos a preocupação de não existir uma forma muito estanque de trabalhar departamentos dentro do ateliê. Faz com que também percebamos que muitas vezes nós temos que ser diferentes daquilo que fomos num projeto anterior. Um projeto exige de nós uma predisposição, um conhecimento que nós ou não temos ou que não pusemos em prática no último projeto. Portanto, faz com que nós próprios nos habituemos, no fundo, a cruzar diferentes áreas e a sermos diferentes agentes dentro daquilo que é o projeto. E, portanto, nessa lógica também faz com que, na realidade, seja a ideia a editar o meio e editar o seu próprio projeto e a sua própria forma de ser. E isso é uma coisa que nos interessa. E muitas vezes nós dizemos até, e agora porque estava a falar com o Nelson, está ali, que mudamos de estudo e mudamos de espaço e no fundo fizemos essa capitalização de tentar procurar as coisas que nos eram relevantes e que não eram relevantes. E nós chegamos à conclusão que é muito engraçado, que é, diante das coisas que nós temos no estúdio, de que lidamos todos os dias, encontramos evidências daquilo que nós já fizemos, mas também daquilo que vamos fazer. Portanto, muitas vezes nós não temos a percepção que as coisas que nós temos entre nós, que nós lidamos todos os dias, também vão fazer parte do nosso futuro. E, portanto, é muito importante que a forma como nós encaramos a questão da ideia nunca seja uma coisa sempre da ideia que nós já tivemos ou a ideia que foram feitas com o objeto A e B, mas sempre nessa posição de sermos absorventes, de apreender as ideias do ponto de vista daquilo que nós somos, como é que nós estamos, como é que nós aprendemos também aquilo que nos rodeia. E depois, o ponto que nos liga um bocadinho aqui ao crossover é que, nesta lógica meia infinita de nós lidamos com os nossos projetos, na realidade as coisas são feitas, neste caso tudo que nós fazemos é feito de pequenas partes. E estas pequenas partes são as pequenas partes que nós encontramos no ateliê, ou que encontramos no estúdio, mas são também as pequenas partes que nos chegam todos os dias. E chegam-nos todos os dias, muitas vezes, o feedback, a opinião, a forma com que nós abraçamos outras pessoas naquilo que é uma visão conjunta de que é um projeto e, portanto, esta forma de interagir, de sobrepor, de criar tangentes com
com outros conhecimentos, faz com que também as coisas que nós construímos no dia-a-dia, quer internamente, quer externamente, façam parte um bocadinho desse aglutinador, dessa forma aglutinadora de nós percebermos como é que os projetos funcionam e como é que eles podem resultar. Nós fizemos um exercício com 3 projetos nossos. São 3 projetos que não sei se conhecem, mas eu vou apresentar rapidamente. Mas aqui a perspectiva não é tanto de mostrar o projeto, mas é na realidade de mostrar todas as áreas que estiveram envolvidas e fizemos um bocadinho essa análise de onde é que nós estivemos e o que é que o projeto recriou a partir de uma ideia. Que áreas é que foram preciso aglutinar, juntar, intersetar, para que o projeto fosse ou viesse a ser aquilo que nós queríamos que ele no fundo, são as áreas que a visão de um projeto juntou para a sua resolução. Os Incense nós fazemos este projeto porque foi na realidade uma espécie de análise que nós fizemos interna e interessava-nos muito fazer um projeto em que nós tivéssemos a oportunidade de pensar sobre um bocado a lógica do devir. O nascimento, quando nós temos uma ideia, como é que nós conseguimos materializar a ideia, qual é o processo dessa materialização, como é que nós podemos materializar. E nós fizemos assim uma espécie de análise, uma viagem meia esquizofrénica, porque o objetivo passava e nós fechamos durante 2 ou 3 dias, neste caso foram 2 dias, num armazém e levamos para lá todos os objetos que nos eram familiares, todos os objetos que nós tínhamos e que nos diziam alguma coisa. E com base em ideias, em motes, nós construímos pequenos filmes, onde cada ideia era materializada quase com todo o material que nós tínhamos ali disponível. E, portanto, no fundo, fizemos um exercício de minimal, quase, em tentar perceber como é que nós, com alguns elementos que tínhamos à mão, podíamos conseguir materializar uma ideia que nós tínhamos ou uma mensagem que nós tínhamos. E isso fez com que tivéssemos de trabalhar perto com a Rita Barbosa, que fez a realização de todo o projeto, com o Miguel Durão, que fez a parte do copy, que no fundo materializou do ponto de vista de escrita as ideias que nós pretendíamos, o que é que se pretendia. O Voice Antani também participou, a música foi feita de raiz. Portanto, este projeto englobou não sei quantas pessoas, mas bastantes pessoas, e fez com que as pessoas trabalhassem em conjunto, que nunca tinham trabalhado em conjunto durante 2 dias. Uma espécie de Big Brother, Casas Segredos, em que na realidade este acaso fez com que cada projeto, no meio do acaso, tivesse uma lógica própria e tivesse uma concretização. Na verdade, este é o aspecto inicial e caótico de toda a organização e fez com que esta lógica de colaboração e de crossover aqui fizesse quase uma espécie de... era quase uma questão de sobrevivência da ideia. Então é um bocado... também existe um programa qualquer de largarem uma série de pessoas numa ilha e terem que se safar. E esta era a nossa ilha, era a ilha em que nós estávamos e que na realidade tínhamos que arranjar aqui um fio condutor que permitisse, com meios que estavam disponíveis e com diferentes especializações, que houvesse uma interação tão quase íntima que resultasse num produto em que toda a gente alinhasse a sua visão. Portanto, é um pressuposto inicial para mostrar um bocadinho esta lógica de crossover e para mostrar como rapidamente, com objetos que depois têm uma relação completamente surreal entre eles, estabelecem uma narrativa que acaba por ser uma narrativa que é perceptível. E, portanto, aqui é muito mais importante a ideia do que às vezes até a concretização. A concretização ilustra só aquilo que era a intenção inicial do ponto de vista de imaginário e de ideia. E às vezes é muito curioso quando nós passamos de uma ideia ou de uma visão mental, não é? Que está no nosso consciente e inconsciente, mas especialmente no inconsciente, e que nós tentamos alinhar todas as pessoas que estão ao nosso lado nessa mesma visão e fazer com que essa visão seja predominante, se torne muito mais predominante e é algo até um bocado mais metafísico, mas é muito mais engraçado e torna-se muito curioso quando tu consegues levar a ideia a uma visão conjunta e de repente toda a gente partilha a mesma ideia, obviamente com variantes que têm a ver com a sua própria noção, ou as noções íntimas que tem com cada um dos objetos, cada uma das relações que estabelece. Mas é muito curioso quando depois o resultado final acaba por ter, pode ter várias interpretações, mas na verdade existe aqui uma coesão muito grande do ponto de vista daquilo que se sente, o sentimento que se tem em relação ao projeto. Vou passar só algumas imagens das composições que foram feitas e que foram trabalhadas do ponto de vista de fotografia, de motion, de som. Vou mostrar só. Regardless of the path that got you here, this is about change. Forward steps can empower you to become who you want to be.
each different dream has a different potential. Believe in that. Believe. Never love anyone who treats you like you're ordinary. É muito engraçado, nunca amemos ninguém que nos torne mediano, ou ordinário, ou básico, ou capitalizar um bocadinho essa sensação. No limits. We'll reach for the sky. No valley too deep. No mountain too high. No limits. Won't give up the fight. We do what we want. And we do it with pride. Foram feitos 8 vídeos diferentes, que na realidade foi 2 dias muito produtivos. É uma lição bastante grande quando estamos fechados num espaço durante 2 dias, na realidade não há. Eu entendo perfeitamente a escravatura. Failure is the best way of finding something you weren't looking for, but might just be exactly what you need. Se tinha sido mais fácil criar elementos vetoriais e padrões e interceptá-los e criar um mote a partir daí, era, obviamente, mas também este tipo de exercício obriga-nos a pensar não só com a cabeça, mas pensar com as mãos e pensar também com o nosso corpo, como é que se estabelece a relação entre as coisas, como é que as coisas têm uma relação entre si. E, portanto, é um exercício que nós, naquilo que é a rotina diária, sentimos que era um exercício que era necessário para nós também termos uma lógica quase deambulante sobre aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que nós queremos dizer continuamente. E não fazê-lo com os mesmos códigos visuais com que nós trabalhamos todos os dias. E, portanto, era muito importante para nós afastarmos um bocadinho dessa rotina criativa e explorar territórios. E a questão do não ter limites tem a ver muito mais com o facto de não é não ter uma forma, mas é ter um desejo de exploração de outras formas e de transformação noutras coisas. E, portanto, era uma coisa que nos interessava e que aqui no fundo materializa essa conjugação de diferentes especialidades num só objetivo comum. Foi exatamente o oposto de outro projeto que nós apresentamos recentemente e que é o último projeto que nós apresentamos do ponto de vista de portfólio, mas que é o Neobli. O Neobli é um vinho do Porto que é produzido pela Symington, neste caso pela Grams, e é um vinho com mais de 130 anos, vinho do Porto. E o projeto que nos foi pedido foi integrar uma equipa também multidisciplinar, que na realidade tinha aqui uma visão imposta pelo cliente e pelo próprio produto, pela essência do produto. E, portanto, não éramos nós que ditávamos uma lógica mais autoral daquilo que era o objetivo do exercício, ou o programa que nós estamos a explorar. Aqui havia uma lógica comercial, mas simultaneamente havia aqui uma lógica também que nos era particularmente interessante, que era como é que nós podemos mostrar o Douro na essência e conseguimos explorar os 130 anos de história deste vinho sem cair em chavões que obviamente iriam ser usados, ou rótulos que iriam ser usados para o vinho. Um vinho com 130 anos, um vinho que ia ser vendido a 5.500 euros a garrafa, é um vinho que tem um estojo luxuoso, tem um package muito luxuoso. Mas nós queríamos ir muito mais além desse lado de joalharia, desse lado de luxo e até quase, diria que para a maior parte de nós quase obsceno, não é?
lidar com o objeto por si, só por ser caro e só por ser valioso, mas queríamos que ele também materializasse os 130 anos de história que tem, ou seja, como é que este vinho absorveu, como é que ele absorveu toda a natureza do Douro durante 130 anos, ou seja, se nós conhecemos todos e nos sensibilizamos com a beleza do Douro, quando vamos lá e temos um contacto por 1 hora ou 2, como é que nós conseguimos materializar um vinho que teve um contacto com o Douro e no fundo absorveu tudo que o Douro tem durante 130 anos. Portanto, é um bocadinho esta lógica que nós queríamos que o vinho que estivesse impregnada até no próprio. E fez com que também que o projeto, nesta lógica de tentar de no fundo abranger diversas áreas, fez com que o projeto, além do design, obviamente, que tem desde o branding ao rótulo, passasse pelo filme, e o filme aqui no fundo é até descritivo, é quase documental, pelo packaging, que neste caso esteve entre a Escócia, Portugal e Londres, com a Smithson, com a Atlantis e com a Hayward Stott, e com o expositor, que aqui é uma relação muito direta que tivemos com o SFAR, com o Ateliê de Arquitetura do Porto, que, by the way, está muito mais formatado para intervenções que passam por instalações do que propriamente por projetos de arquitetura. E, portanto, essa relação também existiu aqui na concepção de um objeto que não fosse uma obra do ponto de vista clássica daquilo que seria a intervenção de um projeto de arquitetura. Passar só à frente algumas imagens que no fundo materializam todo o universo que esteve presente naquilo que foi o convite, naquilo que foi toda a relação com o processo todo. Esta é a garrafa, que é na realidade uma espécie de canter, que é produzida na Atlantis em cristal e que tem um rótulo, que na realidade é um rótulo em prata. E, portanto, este é no fundo todo o lado mais de joalharia que o objeto tem, e na realidade tinha que ter, não é? Existe uma premissa que, enquanto objeto, materialize também não só o valor do ponto de vista de conteúdo, mas o valor, obviamente, de aquisição. E, portanto, passa um bocadinho para esta necessidade de pensar a marca que seja uma marca próxima do ponto de vista de narrativo, que seja explorável, mas que do ponto de vista do produto tenha uma presença com alguma imponência, alguma dignidade, e que explore exatamente isso. Não sei se vamos ter tempo a ver o filme todo, mas eu gostava só de ver uma parte do filme. O filme foi feito com uma colaboração muito próxima com o Artur Serra Araújo, que é um realizador do Porto, que também não está formatado para fazer este tipo de documentários, e que o mais curioso é que essa ligação, a forma com que ele apreende este tipo de vídeos é de uma forma cinematográfica. Então tem essa clivagem entre aquilo que é um objetivo de branding claro para algo que é no fundo a sensibilidade com que ele filmou o Douro é uma sensibilidade de cinema e não uma sensibilidade de promo, e portanto aproxima-nos muito mais daquilo que nós queremos do ponto de vista de visão. Thank you. It's hard to imagine that even in 4 or 5 generations' time they would be able to make a wine better than the one we have here today. And that was made probably without electricity. It's actually quite fun to think that this wine was probably, transported in an ox cart down to the river and then, rolled onto a barco robelo and taken by boat down to Gaia. The great thing about wines like this is when you walk into the room, the whole room just, smells of this fantastic sort of concentration of it's got those almost one of the aromas that comes through a lot is that sort of almost orangey sort of smell that comes through in these very old wines. I love this sort of slightly almost greenish tinge that the wine gets on the rim when wines get to this age. It's
zesty vibrance, a zest, orange zest, as you say, is absolutely. It's like admiring a sort of a very rare jewel. Think of what they lived through. I mean, there was sort of, 2 world wars, the crisis in Portugal in 1974, and all this time the wine was sitting there in the lodge, just minding its own business. And when so many other families came out of the port business and had to leave because it wasn't going to. I think that's a key thing. It wasn't going to be a future, and they steadfastly and resolutely stuck to doing what they felt they knew best and producing great wines and yet at the same time keeping a wine like this. It is almost frightening. It's so fresh, beautiful fresh finish. I mean, if anything smells of age, that smells of age. That smells of time. Coffee and marzipan. It's almost a wine that it's almost a sacrilege to describe it. It's just to enjoy the history of. I think the decision to release the wine now with bringing together the various components of our family heritage and the history of our family with a decanter from Atlantis Crystal in Portugal, the silver from Scotland to AJ's home where he came to Portugal as a young man, and the box made by Smythson's at Bond Street. I think this brings the whole circle even closer because Morris's war diaries were written in Smythson's notebook. And Churchill lived there, very close to there. The history books show that was where he had an apartment that he lived in for years. They're crossing the road and he sees Grandpa, this is 1926 or something, and he looks at my grandfather and just lifts his walking stick and says, "Port." He couldn't remember his name, he couldn't remember he was called Morris Symington, but he remembered drinking port with him in the trenches in the war, and I think that was Grandpa's proudest moment, port. Okay, come on, Chili, go and sit down. Good, come on, Rube. Okay, now that she's sitting... Okay, guys, thanks very much, that's it. O mais curioso é que, para nós, isto é que é a identidade Neobli, não foi a identidade gráfica que nós construímos. Esta foi a identidade que nós conseguimos construir com o Artur Serra Araújo, e isto, na realidade, para nós, é que faz sentido no projeto como a grande forma, ou a forma como nós materializamos aquilo que nós tínhamos, qual era a visão que nós tínhamos do produto. E na realidade é verdade, tem um decanter com prata e com cristal, mas na realidade quando vemos esse decanter com prata e com cristal numa mesa de uma quinta, aqui parece que faz todo sentido, parece que já lá estava, parece que já lá morava, e portanto é muito engraçado como é que às vezes o sucesso do projeto é feito por uma extensão da visão que nós temos e materializado por alguém que está no projeto connosco e nós trouxemos para o projeto. É quase como se fosse a mão de outra pessoa, é a mão de Deus Maradona, não é? Mas é a mão de outra pessoa que consegue materializar uma visão que nós temos, mas que não conseguimos. E que ele conseguiu porque percebeu exatamente aquilo que era o pressuposto pressuposto da nossa intenção, o que é que era, no fundo, uma tradução deste vinho de sentimento. Antes de passar para o próximo, até porque já passou. Já passou. Eu ia ser muito rápido em relação ao troll, mas queres abrir e coisas? Eu se calhar... É o último. Fazíamos já um... Está bem, queres mostrar muito Não rápido? sei, se alguém quiser interromper pode à vontade. Não, eu estava aqui a olhar para as minhas notas, já tenho para as minhas... Mas eu vou só mostrar o troll porque é no fundo o que fecha é muito rápido. Esta troll é muito engraçada porque parte de um projeto que para já que não é nacional, portanto, e depois também assim, destes casos todos que nós mostramos é o único que nós neste momento que tem uma componente realmente vetorial e trabalhada e gráfica.
mas que na realidade não é gráfica. E portanto aí é que tem a subversão disto tudo, é que na realidade trazemos exemplos onde de design, do ponto de vista tradicional, a abordagem tradicional não existe. Mostramos o Incense, que é no fundo uma espécie de autorreflexão sobre o nosso papel e a forma que nós lidamos com as ideias, nessa lógica do devir. Falamos no Neobli, que é na realidade uma encomenda, mas que é materializada numa parte do processo que fecha, na realidade, o processo todo, mas que na realidade é o que consegue ser a peça mais fiel ao conceito inicial, e portanto é uma extensão daquilo até que nós fizemos. E Troll é na realidade também aqui uma espécie de causa-consequência, que tem uma relação muito engraçada com um cliente que é o Félix Troll-Denier, que é nosso cliente e que mora em Berlim, e a empresa que ele tem é de pós-produção sediada em Berlim. E como o próprio nome diz, Félix Troll-Denier, ele tem o troll no meio do nome. E portanto ele próprio levantou essa questão de identidade, troll, tem um troll no... Mas acho que é má ideia, recuou em relação a essa abordagem, e nós temos, não, troll é fixe, sério, tu não estás a ver. E ele não estava a ver o que nós estávamos a ver, e a questão é um bocadinho essa, é como é que nós conseguimos materializar uma visão que nós temos sobre a própria pessoa. Essa é que é a parte difícil. É que nós não dizemos, este copo é espetacular, é muito bem feito. Não, estamos a falar, tu és um troll. Tu és mais bonito que isso. E portanto tinha a ver um bocadinho com essa questão, que era como é que nós conseguimos transformar uma coisa altamente negativa com uma que ainda por cima tem a ver com um universo dantesco e adaptá-lo a uma lógica de pós-produção. Mas para nós faz todo sentido, porque na realidade o Troll é uma empresa pós-produção, mas na realidade lida como empresa pós-produção com o sobrenatural, com aquilo que é supranatural, aquilo que se acrescenta ao real. E portanto, só por si, Troll faz sentido aqui, não é? O Troll também é isso, não é? É uma coisa que nós acrescentamos à realidade. Cada um de nós tem uma visão de um Troll, não é? No fundo, uma espécie de figura, bicho-papão, dantesca que nos persegue, ou que materializa os nossos medos, ou materializa até um lado mais obscuro sobre nós. Portanto, havia esta questão que para nós havia aqui uma lógica muito umbilical entre aquilo que era a visão que nós tínhamos do Troll e aquilo que ele era do ponto de vista de serviço, mas depois também trazer isso do ponto de vista de identidade. Mas parecemos sempre que Troll não fazia muito sentido só explorar Troll do ponto de vista de ok, vamos verticalizar a tipografia e de repente passa a ser uma coisa, ok, as pessoas, é um personagem, Troll é uma figura. E portanto nós tínhamos esse receio de repente isto não ser o Troll que nós queríamos. Isto era na realidade uma concepção clássica, ou seria o primeiro exercício que um designer faria do ponto de vista de ok, temos uma marca está fechado, ok. Mas nós sentimos que isto não era o suficiente porque nós achamos que Troll só tinha sentido se fosse uma character brand, ou seja, se esta tipografia assumisse a figura do Troll enquanto percepção. E portanto, em vez de nós termos que pôr uma imagem de um Troll para isto para ser um Troll, o Troll assumia-se a si próprio como algo figurativo, como algo que tinha algum componente animado. E portanto, nós vendemos a ideia que era um Magic Thinking brand e na realidade o que nós conseguimos juntamente com a Universidade Católica, e voltamos um bocadinho até à base, foi utilizar o Motion Capture como uma tecnologia que nos permitia, com a relação com o corpo, conseguíssemos que essa relação com o corpo fosse transmitida do ponto de vista gráfico. Daí o corpo ao manifesto. Depois disto nós achamos que esta lógica da pós-produção devia evoluir para um teaser de um filme imaginário e trabalhamos com os Lupa na construção deste personagem que era só tipográfico, em algo com textura e também com uma lógica cinematográfica.
aqui afastamos completamente a lógica de que só verticalizamos tipografia e que só estabelecemos ali uma ligação entre os tipos. E, portanto, aquilo que eu dizia no início, que é engraçado porque fecha um bocado a conferência, é que ser designer não é só ter cadeiras específicas sobre espaçamento de tipografia e sobre a forma como construímos e como estabelecemos a ligação de composição. É muito mais que isso, não é? É, na realidade, conseguires transmitir uma visão que muitas vezes não é só especializada, é aberta e participada por muita gente. E, portanto, essa é a forma que nós acreditamos, por isso é que dizemos que não somos só designers. Nem queremos ser só designers, porque sentimos que não tem que haver esse colete de forças, ou não ser designer é um colete de forças, mas uma imposição de que nós já estamos a atuar num pequeno segmento ou num segmento de mercado, mas podemos atuar de uma forma muito mais livre e aberta. E, portanto, nessa relação nós temos está-nos um bocado no sangue, natural, abrir um bocadinho este pressuposto criativo e abraçar um bocado também a visão que outros têm e a forma que têm de contaminar esse sangue, essa forma de ver. Portanto, é isto, desculpa.